Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula no Se Liga na Educação. Eu sou a Edneia, eu sou professora de Ciências e Biologia e hoje eu estou aqui com o Daniel. Oi Daniel, tudo bom? Ele vai nos assessorar então nessa aula de hoje. A aula de hoje, pessoal, ela é dedicada ao 8º ano do ensino fundamental, ok? Mas como eu já falei para vocês, vocês podem assistir essa aula se você não for do 8º ano sem problema algum. Então vamos lá. Nessa aula nós iremos trabalhar a seguinte habilidade de identificar os principais representantes do reino Animalia, que é o reino animal, e compreender suas características gerais. Então vamos lá. De acordo, com a classificação biológica que foi sistematizada lá por Linneu, ele agrupou os animais de acordo com as semelhanças que eles apresentavam entre si. Então, quanto mais semelhantes os animais eram, mais próximos eles estariam nos grupos, né? Na verdade, os organismos vivos, de forma geral, foram classificados dessa forma. Quanto maior a semelhança que a gente apresentava com aquele ser, mais próximo nós teríamos. Então, nós temos a divisão por domínios, por reinos, né? Reino Plantae, que foi um dos que a gente viu aqui nas últimas aulas, reino animal, reino vegetal, que é o Plantae é o mesmo, reino Monera, reino Fungi. E aí, dentro do reino animal, nós temos também várias classificações, né? Se a gente parar para pensar, nós somos totalmente diferentes das plantas, então a gente está diferente deles em reino já, não desce mais a partir dali. Já no reino animal, nós compartilhamos características com certos animais que irão estruturar esse grupo. E é um grupo gigantesco, é um dos maiores grupos dentro dos reinos, né? Então, nós temos características únicas e exclusivas do reino animal, como, por exemplo, nós podemos começar falando sobre as nossas células. As nossas células são células eucariontes, né? São células completas, com várias organelas e estruturas dentro dessas organelas, dentro dessa célula. Então, nós temos um núcleo bem delimitado, com presença da carioteca, né? O nome eu já diz muita coisa, eu vem de verdadeiro, cário, núcleo, então núcleo verdadeiro. Nós temos complexo de Golgi, retículo endoplasmático, ribossomo, mitocôndrias, uma célula bem completa para realizar as complexas funções que essas possuem no nosso organismo, né, para completar o metabolismo. Então, as nossas células são células eucariontes, primeira característica que todos os animais compartilham. Segunda característica, nós somos seres heterótrofos. O que isso significa? Ser heterótrofo significa que nós temos que nos alimentar de um outro ser, né? Seja ele vegetal, seja ele animal. Então, nós não conseguimos produzir o nosso próprio alimento, no sentido do nosso corpo precisar de nutrientes externos. Então, nós vamos nos alimentar. Esses nutrientes serão, então, digeridos pelo nosso sistema digestório e quebrados em micropartículas que irão ser absorvidas pelas nossas células. Então, o nosso corpo, os animais de forma geral, são heterótrofos. Nós buscamos o nosso alimento, nós não conseguimos produzir. Ah, professora, então como que é produzido o alimento por meio de organismos autótrofos? Na fotossíntese. Então, bactérias e as algas realizam fotossíntese. Através da luz solar, do dióxido de carbono, elas conseguem converter isso, gerar alimento para elas e ainda deixa liberando o oxigênio para nós, seres humanos, utilizarmos na nossa respiração. Porque está aí uma outra característica que todos os animais possuem, são aeróbicos, ou seja, precisam do oxigênio para sobreviver. Seja ele o oxigênio dissolvido na água, então os peixes, vários animais quinidários, poríferos vão utilizar o oxigênio por meio da água, seja ele presente no ar, na qual nós conseguimos fazer a troca gasosa através da respiração pulmonar e alguns animais por respiração braquial, né? Então, nós temos todos os animais com respiração aeróbica. Então, eu já falei 3 características: eucariontes, heterotróficos e são todos aeróbicos, ok?
dentro aí dessas características, nós vamos ter diferenciações, tá? Uma delas é no quesito desenvolvimento embrionário. Então, lá no desenvolvimento embrionário, nós vamos ter a formação da blástula, que é uma cavidade formada no interior da mórula. Depois que o zigoto é formado, que é uma única célula da origem a várias do nosso corpo, tem uma cavidade formada, é a blástula. Então, todos os animais possuem também essa blástula no desenvolvimento embrionário. Todas essas características são características únicas e exclusivas de nós, animais. E quando eu falo nós, é porque nós somos animais também, tá, pessoal? Nós somos animais racionais e a gente está classificado dentro do reino animal, na classe mamária, beleza? Então, nós temos uma outra grande divisão que separa, assim, os animais drasticamente, que é essa divisão que eu coloquei aqui para vocês. Eles podem ser invertebrados ou eles podem ser vertebrados. Então, os animais invertebrados, né, entram dentro do filo invertebrado, são aqueles que não possuem vértebras. Esses animais agrupam aí os insetos, minhocas, os anelídeos, os animais de corpo mole, equinodermos e por aí vai. Já os animais vertebrados são aqueles que possuem a vértebra, coluna dorsal e pertencem ao filo dos cordadas. São, por exemplo, nós, seres humanos, nós não temos as nossas vértebras. Então, nós somos, então, pertencentes ao filo dos cordados, ok? Então, vamos lá. Exemplos aí de vertebrados. É variado também dentro desses vertebrados, nós temos vários tipos de animais pertencentes a esse filo. Nós temos os anfíbios, que são animais que, ora, têm uma fase dentro da água, né? A formação do girino, respiração branquial, e aí quando ele passa para o meio terrestre, nós vamos ter então a respiração pulmonada. Na respiração pulmonada, ele tem uma metamorfose do corpo dele. Então, são animais de pele, a gente fala de pele fria, né? Molhada, né? Então, ele precisa da água para poder sobreviver e tem uma metamorfose entre a fase de desenvolvimento embrionário dele, entre a fase de girino até chegar na fase adulta. Como exemplo, nós temos os sapos, rãs, salamandras dentro dos anfíbios. Já os répteis também são animais que precisam, né, da boa parte da água, né, como é o caso dos jacarés, dos crocodilos, precisam e fazem boa parte da vida deles dentro da água. Já os répteis, eles possuem o corpo coberto por escamas. A maior parte deles inclui aí crocodilos, jacaré, cobras, lagartos, dentre outros, né? Esses animais, pessoal, eles possuem uma estrutura, eles não conseguem reter completamente o calor no corpo e às vezes eles precisam ficar exposto ao sol para conseguir manter uma temperatura corporal, diferentemente da gente. Nós somos endodérmicos, então a gente consegue manter o nosso calor por dentro do corpo, né? Nossa temperatura média é de 37 graus interna, né? O externo varia, né? A temperatura de 35, 36 graus. 34 já está hipotérmico, um pouco hipotérmico. Então, esses animais, os répteis, eles possuem essa característica, que às vezes tem que ir lá para o sol e ficar um pouquinho lá para esquentar o corpo, para tentar manter a temperatura interna dele e assim realizar o metabolismo interno do corpo, porque a gente precisa de uma temperatura ideal para que as proteínas e enzimas funcionem normalmente. Um outro grupo grande pertencente aos cordados são as aves. As aves são os animais, né, que conseguem, boa parte deles, voar. Então, eles possuem asas e penas, recobrindo todo o corpo. Então, nós temos exemplos, né, passarinhos, galinha, emas e por aí vai. É bem diversificado e bem grande também esse grupo. Por fim, temos os mamíferos, na qual a gente se enquadra, e os mamíferos possuem uma característica em especial dos grupos dos vertebrados, porque
nós conseguimos, né, alimentar os nossos descendentes por meio da glândula mamária. Então, é o nome que deu a classe, né, classe mamária, porque todos os mamíferos possuem glândula mamária para a alimentação dos seus filhotes. Além disso, nós possuímos também um corpo recoberto de pelos. Então, entra aí nós, seres humanos, macacos, os cachorros, leão, né, felinos e por aí vai. A classe mamária é bem grande. Por último aqui, não menos importante, estão os peixes. Os peixes também são animais que vão viver no meio aquático, ou água doce ou água salgada. Então, a sua respiração é por meio braquial, né? É por meio das brânquias. E aí, esses peixes possuem, alguns são escamosos, outros a pele é lisa, e todos eles vão ter vértebras também e vão ser aquáticos. Ok? Então, fechamos aqui, bem resumidamente, o grupo dos cordados. Se eu fosse entrar em detalhes de cada grupo aqui, nós gastaríamos quase que uma aula para cada um desses representantes aqui. Então, é só um resumo para vocês terem uma noção e saber da introdução do reino animal. Os invertebrados compreendem o maior grupo dentro do reino animal. Isso porque na classe dos artrópodes, no filo aqui, perdão, estão inserido uma classe, né, dos insetos. Pessoal, inseto tem uma variedade gigantesca no mundo animal. A começar das nossas lindas borboletas, libélulas, borboletas, às vezes tem, cada dia aparece, né, uma espécie nova, mas catalogadas devem ter cerca de 300 mil espécies catalogadas de borboletas. Então, para vocês terem noção, sem contar os mosquitos, moscas, aracnídeos que nós temos no planeta. Então, a classe dos artrópodes, o filo dos artrópodes, engloba muitos animais que são diferentes entre si e uma diversidade gigantesca dentro deles, tá? Nós temos, então, dentro desses invertebrados, os equinodermos, representados aqui pela estrela do mar e também pelo ouriço. Esses dois aqui são animais que possuem simetria radial. Nós, seres humanos, possuímos simetria bilateral, né? A gente consegue ter, nós temos lado direito e lado esquerdo, consegue definir bem esses dois lados. Esses animais aqui, ó, a gente não consegue fazer essa distinção tão corretamente. Por quê? Você consegue dividir o corpo deles em várias regiões, às vezes 5 raios diferentes. E essas partes vão ser iguais, dependendo do animal. Então, você não consegue separar lado direito e esquerdo exatamente dos equinodermos, ok? Temos aqui, ó, os poríferos. Pessoal, dentro do reino animal, dentro da zoologia, na verdade, nós podemos dizer que os animais, eles são, a gente não utiliza muito o termo evoluído, e sim derivado, porque todos os animais derivaram de um ancestral em comum, correto? Então, o menos derivado, o mais primitivo, digamos aqui, seriam os poríferos. E a partir dos poríferos, nós vamos ter várias derivações até chegar no mundo dos mamíferos, por exemplo, ou dos répteis, aves e por aí vai. Então, o menos derivado, ou seja, o mais primitivo de todos os animais, seria o grupo dos poríferos. Esses animais também são animais aquáticos, que têm a sua estrutura corporal definida de acordo com a quantidade de água que está inserida dentro dele. Aqui a gente pode citar, por exemplo, as esponjas do mar. Então, as esponjas, elas conseguem, né, filtrar, elas absorvem a água e aquela água é como se ela fosse um esqueleto. A água forma como se fosse um esqueleto da esponja. Ao contrário da gente, que tem o nosso esqueleto interno, as esponjas não possuem, beleza? Temos os representantes dos anelídeos, que tem o corpo, né, recoberto por anéis, então formado por vários anéis, como é o caso do sanguessuga, das minhocas. Nós vamos ter os quinidários,
que vão ter representantes aí as anêmonas do mar, as algas, os plateumintos, que possuem o corpo achatado. Então, muitos deles são vermes, como é o caso das tênias, xistosoma, que são vermes de importância na saúde pública. Eles são, então, plateumintos, ou seja, o corpo deles são achatadinhos, enquanto que os nemateumintos, que também são vermes, já vão possuir o corpo cilíndrico com as pontas afinaladas. Então, esses animais aqui, como por exemplo a tênia, ela pode chegar até 6 metros dentro do corpo do ser humano, enquanto que as lombrigas, elas vão ter um tamanho bem menor, de 15 a 30 centímetros por aí. Os moluscos são os animais de corpo mole, e aí eu vou ter como representante os caracóis, as lesmas, o polvo, lula e dentre outros. Por fim, como eu falei para vocês, eu tenho os artrópodes, que vão ser formados por vários insetos, queliceratos, eu tenho presença aí dos escorpiões, das aranhas, mosquitos, borboletas, dentre outros artrópodes que compõem esse grupo. Então, um dos mais diversos é esse aqui. E por que eles são chamados de artrópodes? Porque o esqueleto dele é externo. Ele possui um esqueleto de quitina recobrindo todo o corpo externo desses animais, tá? Ao contrário, né, dos demais que ou não tem o esqueleto ou o esqueleto é externo. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma viagem para a gente entender um pouco mais a classificação desses animais dentro da classificação biológica. Mas para isso eu vou precisar que vocês imaginem, que vocês usem a imaginação e pensem como se vocês estivessem num zoológico ou então num parque aquático, né? Um museu aquático, onde vocês consigam ver e visualizar os seguintes animais. Então, nós vamos conhecer agora a classe dos vertebrados. Nos vertebrados, vamos supor que estamos passando lá no zoológico. E aí a gente dá de cara com esse animal aqui. Esse animal é um jacaré. Então, vamos ver a classificação dele, como que fica? Esse animal é um animal que possui pelos? Não, o corpo dele é formado por escamas. É um animal que possui penas? Também não possui penas. Ele possui o quê? Escamas. Então, se ele possui escamas, a gente marca aqui. Ele é, então, um réptil. É um animal que se classifica como ectodérmico também, porque ele precisa de ir para o sol em determinados momentos para aquecer o seu corpo. Então, aqui ficaria a classificação desse animal. Possui escamas, então ele é classificado como réptil e ele é um animal ectotérmico. Vamos ver outro animal agora? Passando aqui para os felinos, demos de cara com a onça, maravilhosa, né? Por sinal. Eu sou apaixonada com esse animal, gente. Esse felino, ele é que tipo de animal? Ele possui pelos? Possui, né? Ele possui pelos recobrindo todo o corpo e ele possui também as glândulas mamárias. A onça, assim como o gato doméstico, eles alimentam os seus filhotes através das glândulas mamárias. Então, ele é um mamífero e ele é endotérmico, ou seja, ele consegue manter a temperatura corporal sem precisar toda hora ficar lá no sol aquecendo um pouquinho em cima de uma rocha ou algo assim. Então, a classificação dele ficou como um animal que possui pelos, é um mamífero e é endotérmico. Passando aqui para outro animal, os tucanos. Então, são animais que possuem penas. Então, são aves, né? São os únicos animais que possuem penas e eles também são endotérmicos, ou seja, ela consegue manter a temperatura aí do corpo, ok? Por fim aqui, gente, vamos falar só um pouquinho sobre alguns invertebrados e nós vamos falar hoje sobre a estrela do mar. Essa estrela do mar, como eu falei durante a aula, ela possui simetria radial ou ela possui simetria bilateral? A gente consegue partir ela no meio e separar lado direito e esquerdo? Não, então ela possui simetria radial. Os animais que possuem simetria radial são considerados como
equinodérmicos, né? Ou equinoderma. E ela tem o habitat aquático. Ela não vive na terra, ok? Bom, essas são características que pertencem, né, aos invertebrados. Como eu falei para vocês, são várias as características que a gente pode enquadrar dentro desses animais. E nas próximas aulas nós vamos entrar um pouco mais em detalhes com relação ao reino animal dentro dos mamíferos. A gente fica por aqui, nossas referências estão no final das aulas. Caso vocês tenham interesse e queiram aprender um pouco mais, fiquem à vontade para explorar. Até mais, aguardo vocês na nossa próxima aula.